Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e estamos entre livros e poesias. Vamos para a minha retrospectiva literária de 2025? Eu sei, eu estou atrasada, mas quase todos os vídeos saíram atrasados. Verei se esse ano, 2026, eu mudo isso. Mas vamos lá. Ano passado, eu li mais ou menos uma média aí de 75 livros, a mesma coisa que eu li no ano retrasado, 2024. Eu estou mantendo aí esse ritmo de uma média de 5, 6 livros por mês e estou gostando bastante. Estou bem ansiosa para compartilhar com vocês tudo que eu li. Então vamos lá. Autor mais lido de 2025, Rogério Pietro. Eu li Mortalha de Irídio, Predador Alfa, Amazon Futurismo, o 1 duas vezes e estou lendo o 2 agora em janeiro. Então, ele é um dos autores assim que eu gosto muito da escrita, admiro muito. Ele faz parte do selo Cifras e assim, eu estou cada vez mais interessada nos livros dele, na escrita. Ele tem um lado assim, sabe, professor nas histórias, sabe? De explicar com termos científicos cada coisinha que acontece, mas não de uma forma chata ou maçante. Pelo contrário, é muito interessante. Então, assim, eu sou apaixonada pelos livros dele e deixo aqui uma menção honrosa para Amazon Futurismo, que para mim foi um dos livros que trouxe um dos melhores cenários, né? E a ambientação e os personagens que se passa na floresta amazônica, tanto que eu li duas vezes, começo do ano e final do ano. Acho que já dá para perceber o quanto eu gostei. Melhor sci-fi, ó, melhor sci-fi, na minha opinião, com protagonismo LGBT. Fuga para Plutão, da Jersey Aguiar. Eu gostei muito desse livro. Aqui a gente tem um apocalipse zumbi e a Adassa e outros personagens precisam aí fazer de tudo para se salvar, né? Desse caos que está acontecendo na Terra. Eu gostei muito desse livro, dos temas políticos, sociais discutidos aqui. É uma obra que vale muito a pena conhecer. Melhor enredo para mim e pesquisa histórica. Ubuntu, da Amanda Bonatti. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Eu acho que o trabalho que a autora fez aqui é muito admirável. Eu li pelo Clube do Livro Nacional, então, assim, tiro aí meu chapéu, porque eu amei essa história. Livros reflexivos que trouxeram aí essa vibe da gente pensar na vida, pensar em tudo. Eu tô com uma colinha aqui sim, tá, gente? Porque a memória é boa, mas também nem tanto, né? Reflexões sobre a Vida e a Morte, do Marcos Borba. Esse livro me fez pensar muito na vida. Ele toca numa temática que particularmente é muito sensível para mim, que é um filho que cuida da mãe ali nos últimos meses de vida da mãe. Então, esse abrir mão de algumas coisas para você cuidar do outro, né? Mas não ver isso um peso, e sim uma dádiva, uma honra, por você ter essa oportunidade de cuidar daqueles que você ama. E eu também vou citar um outro aqui, que é de poesia, que eu vou morrer sim, mas ninguém vai morrer por mim, do Gerailson. Gente, esse livro também me fez pensar muito na vida e na morte. Ele tem esse tema central e até fala no título, né? E traz muitas reflexões importantes para a gente, porque a morte é aí, é eminente, a gente sabe que um dia vai acontecer e a gente precisa falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não quer falar sobre a morte, né? Livros que falam sobre maternidade e que mexeram muito comigo em 2025. A Falta que Ela Faz, da Valéria Macedo. Eu tenho ele até físico aqui, porque a autora me enviou. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Essa belezinha aqui, ó. Pequenininho. Gente, que livro bom. Eu queria ter mais dessa história, mas ele é maravilhoso, tá? Não só para pessoas que estão grávidas ou que pensam em ser mãe, não. Esse livro é importante para toda mulher.
que às vezes se sente cansada, sobrecarregada. Maravilhoso. Indico muito essa leitura para vocês. E cito também Enquanto Vocês Crescem, da Flávia Camargo, que ela escreve cartas para os filhos, desde que eles estão na barriga e conforme eles vão nascendo. É um romance muito interessante, epistolar, e eu gosto bastante dessa nostalgia, né, que a gente volta no tempo das cartas. Acho isso maravilhoso. Melhor distopia de 2025. Pus, do Vinícius Canabarro. É angustiante, sim. É aquela distopia que faz a gente pensar que o mundo não pode chegar no que tá ali, no que tá narrado pra gente. Mas é sensacional. É muito boa. Vale muito a pena a leitura. Livro mais original. Eu acho que eu ainda não li um livro tão original, tão diferente, igual Garotas do Barulho Bebem Café com Relâmpagos, em Disnomia, do Fernando Rômulo, também do Cyphers. Gente, esse livro é sensacional. Ele tem um livro dentro dele, um podcast e uma série. Sim, tudo dentro do livro, tá? E uma pessoa real que não existe. Maravilhoso. E não esqueçamos do Velho do Paradoxo. É uma história que me pegou muito pelo contexto, pelos personagens. Eu não sei explicar, mas eu favoritei porque eu acho que principalmente pela minha empatia com a protagonista, que é Ayrton, da Bianca Ponte. Essa obra me pegou pela mão e falou, vem comigo. Aqui a gente acompanha a Ângela, que ela não só tem visões das pessoas que vão morrer, ela sente no próprio corpo essas mortes. Cara, eu achei fenomenal essa ideia, ao mesmo tempo assustadora, né? E ela se torna uma pessoa reclusa, porque quanto menos pessoas eu ver, menos visões eu terei. Só que a vida coloca aí um policial muito atencioso no caminho dela, e a gente tem um romance, e ela tentando superar esse dom, essa maldição, eu sei lá o que seria isso. Então eu achei uma história assim maravilhosa, e a escrita da Bianca, eu tiro meu chapéu, me apaixonei. Livro que me deixou sem dormir em 2025. Venera, do Roque Valente. Ele sabe o quanto essa história mexeu comigo. Não é um livro de terror, é uma ficção científica, um conto, na verdade. Mas aqui a gente não tem mais controle do nosso corpo. Pessoas que cometem crimes, que são aí, que, sabe, aquela pessoa que some, que tem que pagar, né, por suas penas, são mandadas para a Venera, né? E lá elas vão pagar por essas penas com seus próprios corpos, literalmente. Como assim? Depende, né, do que está precisando em Venera. Um testículo, um pedaço do fígado, vai depender, entendeu? Você não ter mais esse controle, você não ter mais esse domínio do seu próprio corpo. E ele cita, né, a fibromialgia, né, no livro, e eu acho que, assim, falou muito comigo, porque quando você tem uma doença, que muitas vezes você acorda bem, e daqui meia hora você trava tudo e sente uma dor tão insuportável que você não tem mais controle do seu próprio corpo. E você quer fazer as coisas, a sua cabeça ela tá indo, mas o seu corpo não vai. Ele não quer mais ir. Então, não sei, mexeu muito comigo a forma como o autor falou, a sensibilidade e ao mesmo tempo as coisas absurdas que tem nesse conto. Vale muito a pena conhecer, gente, é sensacional. É assustador? É, mas é sensacional. Suspense, thriller psicológico, por assim dizer. Edifício Belladonna, da Alice Schlitter. Gente, eu gostei muito desse livro, eu gostei muito das reflexões que ele aborda. Aqui a gente tem um edifício que moram 7 pessoas e a vida dessas pessoas vai ficar
entrelaçada por acontecimentos aí nesse prédio. Então a gente tem, sabe, se as pessoas conversassem, fizessem uma terapia, esse livro não existiria. Mas, né, é tenso. Esse livro me deixou um pouquinho assustada e a escrita da Alice é maravilhosa. Plot de cair o queixo, foi esse mesmo que eu anotei aqui. Frequência Oculta, da Idalina Gurjan. Você chega no final desse livro e você fala assim, é sério? Foi feita de trouxa, gente. Cara, é sensacional, é maravilhoso. E eu coloco nessa lista também Pangeia, tá? Eu terminei o livro também assim. Da Aleita Lear, também do Cyphers. Gente, que livro bom, meu Deus. E o plot, eu nunca, em milhões de anos, eu não imaginaria. Nenhum dos dois plots. Então, livro, pra mim, que ganha aí o top nos thriller psicológico que eu li, que eu tô começando a ler thriller psicológico, tô indo devagar, tá, gente? Porque não é uma leitura tão confortável pra mim. O Canto do Pássaro Maldito, do Mário César Fernandes. Esse livro, pra mim, ele é surreal. Ele é muito pesado. Ele tem temas sensíveis bem fortes, tá? Então, se você for ler, vai com calma, com cuidado. Tem temas aqui que podem sim gerar gatilhos. Mas ao mesmo tempo é genial o que o autor fez aqui. É assustador, é bizarro, é angustiante. Eu acho que é tudo que você tem que sentir num thriller psicológico. Então, assim, sensacional esse livro. Recomendo para vocês, para quem gosta, né, do gênero. Livro para sair da ressaca literária. O Sol Depois da Chuva, da Tori Lopes. Ai, que romance fofinho, um romance sáfico, delicioso, tem um gatinho. Não preciso falar mais nada, né? Epopeias Nordestina, da Polly de Sanders. É um livro muito legal, que se passa ali no Nordeste. Então a gente tem super-heróis, a gente tem invasão alienígena, é muito interessante. E O Natal dos Malas, Daniela e Yuri Uchino. Gente, esse livro é muito bom, é divertido, tem essa vibe do Natal, família, tudo que a gente mais gosta nessa época do ano. E são rápidos de ler, muito fluidos. Deixo aqui para vocês a dica. Asa Decepada da Borboleta. Gente, esse livro, eu vou falar para mim que eu acho que ele foi o livro de 2025. E por quê que para mim ele foi o livro de 2025? Eu não sei explicar. Mas eu me apaixonei por essa história. Eu quero mostrar a capa para vocês. Achei aqui a capa do livro que eu queria mostrar para vocês. Para mim, esse livro ganha como melhor capa, como uma escrita emotiva, poética e, ao mesmo tempo, uma personagem que tem uma força, que ela atravessa a gente, mesmo estando morta. Sim, porque a gente começa esse livro falando sobre a morte de Inês. E esse livro vai tocar no assunto, né, que é o feminicídio, né? Quantas mulheres são assassinadas e maltratadas e sofrem violência e ainda são culpadas por isso. Em pleno 2025. Já estamos em 2026, vamos torcer para que as coisas mudem esse ano. Para vocês terem noção, eu fiz uma música-poema, um poema-música, eu não sei falar o que eu fiz para esse livro, ainda vou soltar ele nas minhas redes. De tanto que ele mexeu comigo. Ele me impactou demais, esse livro. Mais um livro que eu tiro meu chapéu para o enredo, para a construção, para o cenário, ambientação, personagens.
Carioba, do Gilberto Ackmann, As Tramas de Algodão. Cara, eu não vejo a hora de ler o segundo, porque esse livro me deixou, assim, muito fascinada. É devorável essa escrita. Parece uma novela de época. Me apaixonei. Melhor livro de contos de 2025? A Noite Tem Estrelas, de Romilda Santos. Esse livro é doloroso, é lindo, emocionante, poético. E se você quiser conhecer, a gente vai ler ele agora em fevereiro, no Clube do Livro Nacional. Para mim, uma grata surpresa de 2025. Paris X, da Nur Cavalcante. Que livro bom. E aqui a gente tem também um problema de saúde que é invisibilizado pela sociedade, tratado de uma forma muito responsável, que é a narcolepsia. Eu me apaixonei por esse livro. Para mim, é um dos melhores da Nur, apesar de eu ter gostado muito dos outros também, mas eu me apaixonei por esse livro. Ele é perfeito. Vale a pena conferir. Melhor livro paradidático que eu li em 2025. Um livro mais voltado para o foco educativo, né, para ser trabalhado em escolas. Um livro mais que valoriza a cultura. Cultura Popular, Mestres e Mestras em São Cristóvão, do Gaspel Fontes. Gostei muito desse livro. Ele aborda essa cultura mais regional, né, dos mestres e mestras em São Cristóvão. Fala sobre o poder da mulher nessa cultura, como que ainda é difícil para a mulher superar e vencer obstáculos para estar à frente de certas tradições, mesmo folclóricas, né? E o autor teve problema até no título, pra vocês terem noção. Falaram para ele que a palavra mestra não existe. Isso aí, né? E vamos que vamos. Melhores personagens e livro com mais reviravolta. E também o maior livro de 2025. Algoz. Para mim aqui, o contexto histórico é um personagem, né? E esse livro ele passa aí por um período muito importante da nossa história. Os personagens aqui, eu me apaixonei demais por esse casal, que é o Valentim e a Helena, e os outros personagens também do livro. E assim, eu tô muito ansiosa para continuar essa série, né? Porque vai sair livro dos outros personagens e eu tô curiosa para ver o que vem por aí. Sim. E eu já tinha falado com vocês, acho que na tag dos 25%, do melhor terror que eu li em 2025. E nenhum bateu ele. Então continua sendo Enigma para o Inferno, do William Bittencourt. E agora tem no Kindle Limited, versão e-book, tá? Então se você ficou curiosa para ler, tá? Para descobrir o que João Zonari vai passar aqui na cidade de Cruz de Cristo, investigando tudo que ele precisa investigar, vale a pena conferir. Melhor conto que eu li em 2025, na minha opinião. Eu li alguns contos, mas ele mexeu muito comigo por falar de um tema, de vários temas, mas esse em específico, que é a questão do bullying, né? O quanto isso incomoda, o quanto isso marca a vida de uma pessoa, e também pelo plot desse conto, que para mim foi muito surpreendente, que é O Refúgio, da Liliane Alves. Melhores coletâneas de contos para o thriller psicológico suspense. Eu escolhi aqui Diálogos com Buñuel, da Denise Brunato, da editora Codal. Os contos aqui são surpreendentes. Alguns deixam a gente com muita raiva. O primeiro, então, eu lembro dele até hoje. Sabe? Tem uns contos que são até desconfortáveis, outros conversam muito com a realidade. E o que é interessante é que isso também acontece no Que Restou de Nós, do William Bittencourt, que é a minha outra escolha. O que resta de nós, da nossa humanidade, quando o pior nos acontece? Quando o inimaginável chega até nós, sabe? Como reagir em meio a dor, luto, perdas, injustiças? O que resta de humanidade? E um ser humano que não tem mais nada para perder. Esse livro reflete muito sobre isso e são 3 contos. Vale muito a pena conferir. Ambos estão no KU, Kindle Limited.
Vou falar com vocês também dos melhores romances, na minha opinião, de 2025. Favoritadíssimos. No Descompasso do Destino, da Graziela Sanches. Esse livro é maravilhoso. O casal tem muita química. Começa como um amigos para amantes. Começa tudo bem tranquilo, bem devagar. É um romance lento, que a gente vai falar de depressão, ansiedade, a questão do isolamento. Violência também, familiar, doméstica. A gente tem vários pontos importantes nessa história. Não é só o romance, sabe? E é maravilhoso. Eu gostei bastante dessa história. E Bom Dia, Meu Amor, da Dilcineia Paz. Esse livro é maravilhoso. A nossa protagonista está lutando contra o câncer. Ela conhece um soldado bem centrado, bem ranzinza, bem ali, ó, no foco. Até que ele conhece a nossa protagonista e tudo muda na vida deles. Como cuidar de alguém num estado com uma doença que é tão agressiva. Sabe aquele amor que fica, que escolhe ficar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a várias situações? E um amor que está presente mesmo quando ele, que é o Jin-Hoon, não pode estar presente fisicamente. Através de um grupo de amigos que, gente, acho que o que me fez mais favoritar esse livro foi o grupo de amigos. Para mim, as melhores fantasias de 2025 são Diamondo, do Alisson Silva. Eu amei esse universo que ele criou, muito original. Eu gostei muito dos protagonistas, dos personagens. Eu achei, assim, um livro muito bom. E Prelúdio de Sangue, da Jade Zarichtia. Esse livro também é muito bom. Eu amei o que acontece aqui na história. A nossa protagonista, ela é muito forte, a Kate. Eu gostei dos personagens, eu gostei do envolvimento possivelmente romântico. E, assim, imprescindível o que acontece nesse livro. Ainda nessa vibe de favoritos, minhas melhores poesias de 2025 foram Pistoleiras, de Missandra Almeida. Esse livro ele fala muito com a alma feminina, ele atravessa muito a alma feminina. Gostei bastante desse livro de poemas. E Versos Miúdos e Pequenos Silêncios, da Maria Tereza Coan. Gente, esse livro, ele é realmente isso. Versos miúdos e pequenos silêncios. Os versos são muito reflexivos, fazem a gente ficar em silêncio, contemplando cada palavra, cada verso, cada escrito, e como que esses versos falam com o nosso cotidiano. Gostei bastante. E para destacar aqui também, uma menção honrosa, as minhas releituras de 2025. Estou gostando de fazer releitura, eu acho que é muito importante, porque a gente sempre deixa passar alguma coisa. Eu reli Broto de Coragem, do Júnior Pedrosa. Esse livro é fenomenal, é maravilhoso. Vale muito a pena se encontrar com essa história, que é muito divertida, mas também tem uma crítica social muito importante e exalta muito o povo do Nordeste. Então vale muito a pena encontrar-se com esse livro. Se você ainda não leu, coloca na sua lista. E eu reli também Preto e Verde, da Fátima Telles, que é da série sobre quando sonho e pesadelos são reais. Porque agora em janeiro, deixa abaixo, eu li Vermelho. E eu encerrei essa trilogia. E, gente, ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Eu queria que Terop e Dreve fossem reais para eu encontrar com eles e convidá-los para um almoço aqui em casa. Só digo isso. E a Fátima gosta de fazer a gente chorar. Então, se vocês forem ler essa fantasia, vão preparado, tá? E eu reli também Um Sonho Quase Real, da Priscila Quaresma. A gente fez um trabalho muito legal em cima desse livro, com foco mais pedagógico. E aí eu continuei esse trabalho nas continuações, no que o sonho torna a realidade, que é a continuação. E agora, em janeiro, também eu li O Sonho pela Eternidade. Então foi mais uma trilogia que eu encerrei. E eu gostei muito da história da Isabel e do Fernão de Noronha, gostei muito dessa viagem no tempo, de todos os temas abordados na obra. O trabalho que a gente fez em cima dessa história também foi muito enriquecedor para mim e me mostrou que eu não preciso estar numa escola, numa sala de aula para usar a pedagogia novamente. Isso me deu um up, um gás, sabe? Que todo esse trabalho literário que eu venho fazendo está me dando muitos frutos e eu estou muito feliz
com a credibilidade da Pri no meu trabalho, em me procurar para fazer essa leitura pedagógica e a confiança, né, no meu trabalho. Então, eu fico muito feliz por todas as parcerias, todas as editoras que me deram oportunidade, ao pessoal do Clube do Livro, do Cifras, a Duda do Adote um Autor Nacional, a Elvinha Assessoria, que de vez em quando me procura para alguma parceria, aos autores que me enviam livros, mimos de presente. Sou muito grata, muito feliz por isso. E assim, é isso. Eu amo ler, como vocês estão percebendo, e eu acho que eu falei de todo mundo e não esqueci de ninguém. Gente, essas foram as minhas leituras, né, de 2025. Eu simplesmente amei, né? Queria ter lido mais clássicos, mais livros religiosos? Queria. O que acontece? Eu acabo lendo tanto por aqui, né? Ou usando o leitor assistido para ele ler para mim enquanto eu faço a rotina de casa, que eu acabo não lendo tanto os livros físicos, né? Sentar, pegar um livro e ler. Que a rotina acaba engolindo a gente, né? Mas eu quero ver se eu mudo isso esse ano. Então, espero que eu termine alguns que eu comecei ano passado e não terminei, e leia mais livros físicos, né, também, aí no meu ano de 2026. Bem como também ler mais clássicos, mais livros religiosos. É uma meta para esse ano. Vou conseguir? Não faço a mínima ideia, porque eu não faço meta, para falar a verdade, né? Mas esse ano eu tô tentando fazer. Vamos ver se vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais notificações. Curta, comenta, gente, comenta, bota um emoji aqui embaixo, mas comenta. Isso ajuda muito o YouTube a entender que você gostou do conteúdo para que eu traga mais vídeos e esse canal cresça cada vez mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!